Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a visão bíblica. Durante essa semana tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito de uma grande quantidade de crenças que foram importadas do paganismo, principalmente da filosofia grega, para poderem fazer com que as pessoas que faziam parte da igreja cristã acabassem se submetendo à liderança da própria igreja e, pelo medo, obedecessem aos dogmas, aos ensinamentos que a própria igreja colocava diante das pessoas. Entre elas, a ideia de que existe um inferno de fogo, de que existe o purgatório, de que o indivíduo, quando morre, ele vai para o paraíso, mas ele funciona numa perspectiva unicamente espiritual. Então, é um grupo de almas desencarnadas que estão por lá numa perspectiva totalmente etérea, nada temporal e nada física. Biblicamente falando, nós cremos numa perspectiva completamente diferente. Assim como o pecado é real, e quando percebemos um ser humano real, que foi o primeiro Adão, que era o representante da raça humana, um ser humano de carne e osso, que fez decisões equivocadas e, através das suas escolhas, trouxe a destruição para o planeta, trouxe morte eterna para o nosso planeta. Quando você percebe que, para resolver esse problema, o Senhor Deus se fez carne, se tornou um de nós, habitou entre nós em carne e osso, como o segundo Adão, para sofrer a penalidade da morte que estava destinada a nós mesmos, para que nós pudéssemos ser salvos. E que, uma vez que experimentou a morte, ele passou pela experiência da ressurreição, tendo passado um tempo na sepultura, tendo morrido na sexta-feira à tarde, passou a sexta-noite, o sábado durante o dia, sábado à noite, nas primeiras horas do domingo, ele ressuscitou dos mortos. E uma vez que ele passou por essa experiência, a Bíblia vai nos ensinar que todo aquele que for ceifado pela morte também passará por uma experiência de transformação, onde aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E, ao mesmo tempo, aqueles que estiverem vivos também passarão por um processo de transformação. Mas nesse processo de transformação, eles receberão um corpo, mas um corpo perfeito. E vemos isso de forma muito evidente na própria ressurreição de Jesus. Você se lembra que os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus depois da sua ressurreição. Em determinado momento, ele tendo entrado dentro do local onde eles estavam escondidos, eles acharam que ele fosse um fantasma, uma alma desencarnada. Aí você percebe que a ideia da mortalidade, da imortalidade da alma, através da filosofia grega, havia sim já implantado no coração dos discípulos, ainda que algumas ideias equivocadas que foram corrigidas pelo próprio Cristo. E Cristo vai dizer: eu não sou um espírito desencarnado, uma alma, um fantasma. Venham até aqui e me toquem. Mas eles tinham medo. Então Jesus vai dizer para eles: o que é que vocês estavam comendo? Eles disseram: peixe assado, favos de mel. E Jesus vai se sentar à mesa e vai comer. Então ele vai olhar para eles e vai dizer: venham, vejam, sou eu. Em outro momento, quando ele aparece aos discípulos, ele vai dizer para Tomé, que não estava nessa ocasião quando Jesus apareceu aos 12, e ele vai dizer: só vou acreditar se eu vê-lo, se eu tocar nas suas mãos. Eu vi os cravos transpassando suas mãos. Eu preciso ver, eu preciso tocar. Só assim eu vou acreditar. Jesus então aparece novamente quando ele estava junto, e ele vai dizer: Tomé, vem cá, toca aqui nas minhas mãos, toca do meu lado, na minha fronte, nos meus pés, veja que sou eu. Então Tomé se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. Você percebe por essa expressão de Jesus, que Jesus tinha um corpo, ele não era uma alma desencarnada, um espírito. Jesus, ele veio como segundo Adão. Por isso, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia vai trabalhar exatamente essa ideia. Não existe vida desassociada do corpo. Não existe vida humana desassociada do corpo, porque o ser humano é uma junção dos elementos da terra com o fôlego de vida. Por isso, biblicamente falando, a visão bíblica é de que
Deus criou o ser humano a partir dos elementos da terra e do fôlego de vida. Durante toda a história, antes do pecado, essa foi a experiência da humanidade. Pessoas de carne e sangue. Com o pecado, a humanidade acabou se tornando enfraquecida pelo próprio pecado. O envelhecimento e, ao mesmo tempo, a morte acabou sendo a consequência imediata das escolhas que o ser humano fez. A promessa de Deus é de que a humanidade voltará àquela condição do Éden. E como vimos na lição de ontem, o céu é um lugar real, palpável, onde as pessoas comem, as pessoas plantam, colhem, constroem casas, têm família. É essa a visão bíblica a respeito do ser humano como um todo. Por isso, aquilo que Deus criou no Éden voltará a ser uma realidade quando você olha para a Nova Jerusalém. Aquilo que possuíamos na criação original, voltaremos a ter quando Cristo Jesus aqui voltar. Nada, absolutamente nada, daquilo que é a recompensa de Deus para nós passa por uma existência onde a matéria, onde o corpo humano, ele não exista. O que acontecerá é que esse corpo mortal será completamente transformado no momento, num abrir e fechar de olhos, como Paulo explicou lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Vamos agradecer a Deus por essa esperança. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, de que não existe vida desassociada do corpo, e de que todas as Suas promessas são para a humanidade, na sua totalidade. A humanidade com corpo e, ao mesmo tempo, com fôlego de vida. Ajuda-nos a passarmos pela experiência de ver Cristo voltar em poder e glória. E, ao mesmo tempo, de passar pela transformação, onde tudo aquilo que hoje é perecível se tornará imortal. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?